Bem-vindo, Glauber. Tudo bem? Bom dia, Adri. Bom dia, Rovai. Bom dia a todo mundo aí que está acompanhando a transmissão. Prazer estar aqui com vocês. Fala, Glauber. Disseram que você é um cara que gosta muito do ex-juiz de Curitiba. É você mesmo? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? O Luiz. E de um tal procurador, né? Que você está jantando lá na Câmara, né? Como é, Glauber, ter que estar ali com esse tipo de gente? Assim, porque para mim seria muito, muito difícil. Tudo bem, você é preparado para isso, escola, lida com cara até miliciano, enfim. Mas esses caras, eles são de uma arrogância, eles foram tão sórdidos para a vida política brasileira, para a democracia, né? Porque eles ocupavam uma posição de Estado e no judiciário. Né? Eu sei que você teve a experiência do Itzel lá no governo do Rio, mas agora que você está ladeando, encontrando nos corredores, você encontra com eles, eles te cumprimentam. Já teve o Dallagnol veio conversar contigo, pediu, vai mais leve, Glauber, pega leve. Teve alguma coisa nesse sentido? Não, eu não cumprimento, né? Eu trato como uma tarefa política que tem que ser tocada, o enfrentamento a eles. Evidentemente, a gente se cruza nos corredores da Câmara, nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, no dia que o Flávio Dino foi lá, o Dallagnol o tempo inteiro ficou sentado lá, esperando para fazer a sua pergunta. Acho até que não chegou na inscrição dele, né? Mas eu, pessoalmente, não compartilho de momentos de ternura ou de afagos mútuos com essa turma, né? Ou seja, eu na verdade, Rovai, é fato, eu não sou muito querido aqui no espaço da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, se fizer uma pesquisa entre aí os representantes majoritários, com quem eu dialogo, com quem eu me relaciono no cotidiano aqui, é com a turma da esquerda, da base mais ampliada. Não quer dizer que você não tenha que, em determinados momentos, conversar com quem não é do seu campo. Você tem que fazer isso. Ou seja, você vai estar numa comissão, por exemplo, onde um presidente é de um outro partido que não é da esquerda ou da centro-esquerda. Você vai ter que dialogar com ele, definir que pauta que vai ser tratada para entrar em votação. Agora, isso não quer dizer que isso precisa ser confundido com uma relação amistosa com determinadas figuras. Com Moro e com Dallagnol, por exemplo, eu nunca troquei nenhuma palavra com eles, a não ser pelos próprios microfones, né? Mas essa vivência de ter uma convivência aqui com pessoas do tipo dele, ela infelizmente não é nova, né? Eu durante muito tempo convivi aqui com o próprio Bolsonaro, né? Durante bastante tempo, quando ele foi deputado. Eu estou aqui desde 2009, então já convivi com ele aqui no mesmo espaço bastante tempo. Inclusive, me lembro no dia que disseram que eu iria, porque eu era do PSB, né? E aí circulou a informação de que eu me filiaria ao PSOL. Aí o Bolsonaro chegou perto de mim e falou assim: Glauber, soube que você vai se filiar ao PSOL. Eu me filiaria a qualquer partido político, menos o PSOL. Aí eu pensei comigo, a partir desse momento, a decisão está tomada, né? Vai ser, vou me filiar, né? Então, mas é isso, ou seja, esse tipo de relacionamento com figuras que representam o que há de mais retrógrado na política brasileira é um fato, né, do ponto de vista parlamentar há bastante tempo. Mas a coisa, infelizmente, tem se intensificado e hoje tem o que não tinha quando eu entrei lá atrás, que é uma base de extrema-direita organizada e que se identifica como tal e que se organiza como tal. Esse é o elemento diferente, né? O elemento, infelizmente, novo.
Você acha que piorou, então, nessa legislatura? A gente viu, por exemplo, no dia 8 de março, aquele discurso terrível do deputado Nicolas Ferreira, que foi o mais votado de Minas Gerais, fazendo um discurso transfóbico no Dia das Mulheres. E a gente estava conversando ontem com o Jean Willis, ele falou que esse tipo de parlamentar rebaixa a toda a política, né? Todos nós temos que se rebaixar para discutir, para falar o que ele, né, o que ele traz. Você acha que piorou nesse sentido? Os interesses estruturais, né, defendidos aqui pelo parlamento, ou seja, que não são os interesses de maioria, eles não se modificaram, né? Ou seja, ao longo do tempo, eles são os mesmos, né? Essa turma de extrema-direita, assim como a direita liberal, defende majoritariamente os interesses de quem está no topo da pirâmide, das elites. Agora, piorou no sentido de que você tem uma extrema-direita, uma turma com uma orientação fascista, sem vergonha, e que se sente à vontade para disputar socialmente, a partir do lugar do parlamento, as pessoas na sociedade brasileira. Então, isso sim, ou seja, piorou nesse sentido. Estruturalmente não se modificou os interesses de quem são defendidos, mas a introdução de uma extrema-direita de orientação fascista e que procura se organizar como tal, eu não posso não considerar como uma piora, de fato, e um cenário novo que precisa ser enfrentado por nós, né? E a gente estava falando aqui, antes de você entrar, dessa nova denúncia do uso do cartão corporativo pelo Bolsonaro na campanha eleitoral. Ele comprou aí milhares de kits de lanche, gastou com hotel. E isso, né, no dia que ele vai depor do caso das joias. Hoje tem ainda, então, o caso das joias, agora a denúncia do cartão corporativo. Você acha que dá para a gente agora ter, pelo menos que tem em mente que o Bolsonaro vai ficar inelegível, vai pagar por todos esses crimes aí, que cada dia aparecem, né, mais coisas aí? Ele tem que ficar inelegível, né? Depois de tudo que fez. Bolsonaro sempre foi um patrimonialista, sempre foi um cara voltado para grana, para dinheiro, né? O poder, inclusive, que ele conseguiu ao longo do tempo aglutinar tinha como objetivo para ele enriquecimento mesmo, ou seja, ele tem aí várias informações que demonstram, né, a forma como ele sempre atuou, ele junto com a família. Agora está tudo em cima da mesa, está tudo demonstrado, né? Eles mentem descaradamente, levaram um patrimônio privado milionário para casa, utilizaram a máquina para uma tentativa de fraudar o processo eleitoral, fizeram de tudo para incentivar e materializar um golpe de Estado. Então, todos os elementos estão na mesa. Provas não faltam de tudo que foi feito por Bolsonaro, seja do ponto de vista do desvio do que deveria ser público para interesses privados, seja com as tentativas de fechamento de regime e de aplicação de uma agenda golpista, sem contar tudo aquilo que fez no período da pandemia, né, com a posição negacionista e que teve como objetivo também aglutinar sua base de extrema-direita, mas colocando não só em risco, mas fazendo com que a vida de milhões de pessoas e de milhares de pessoas que perderam a vida ficasse em jogo. Então, esse sujeito tem que ser devidamente responsabilizado e o mínimo é a retirada dos seus direitos políticos. Daquilo que já está tramitando, né, como demandas que são várias em relação ao Bolsonaro, eu não tenho dúvida de que a que diz respeito ao incentivo ao golpe de Estado e ao não acatamento ao resultado das eleições, talvez seja que possa mais rapidamente levar à inelegibilidade e à perda dos direitos políticos, né? Agora, esse último do cartão corporativo, Glauber, é aquele tipo de crime factual, assim, com prova, com tudo, que não dá nem... Você não precisa nem discutir do ponto de vista da filosofia do possível crime, né? Sim. Então,
eu chamei de batom na cueca. O cara, ele tem nota fiscal, esse crime. Um crime com Isso nota mesmo. fiscal. Né? Do ponto de vista da análise da justiça eleitoral, o cara usou 750 mil reais para pagar lanche para 20 seguranças que ele tinha autorizado pelo Estado. 750 mil, eu fiz uma conta aqui rápida, daria praticamente, arredondando para 800 mil, daria 40 mil reais de lanche por segurança durante 60 dias. O cara tem que comer 800 reais de lanche por dia. Fora isso, 1.140.000, se não me engano, de hotéis. Então, na verdade, eu queria dizer uma coisa para você, Glauber. Não é a turma do pessoal que é mortadela. Eles são os mortadela. Só que o mortadela deles deve ter alguma outra coisa. Eles têm aquelas coisinhas de ouro que nem tinha na Copa do Mundo, porque é muito dinheiro para usar para isso. Eles bancaram, eles arregimentaram pessoas a partir de lanches, que é um pouco a prática deles de sempre, né, Glauber? E se é que isso foi lanche mesmo, né, Robai? Porque assim, foi rachadinha, eles acusam, eles podem ter desviado recursos a partir de notas superfaturadas. É absolutamente crível também achar isso. Mas seja o que for, isso daí... Está comprovado. Está comprovado por nota fiscal. Eu imagino, Glauber, que o pessoal até possa entrar, vocês, com uma punição também ao partido, para impedir que ele receba fundo partidário, ou diminuir, ter multa, o que for. Porque o partido é coautor disso. Com certeza. Essa é uma análise que o pessoal vai ter que fazer. A gente já tem um conjunto de ações e de representações, né? Cada ação que o partido entra tem também um conjunto de gastos, né? Que você tem que arcar com as custas processuais, com aquilo que você entra. Então, mas o pessoal não deixa de fazer isso. A verdade é que sempre que se reúne como bancada ou como partido, chega à conclusão de que tem que entrar com uma representação ou com uma ação judicial, faz, toca, e você traz um elemento importante que com certeza vai ser refletido também pelo pessoal sobre a possibilidade de uma nova ação, incluindo aí especificamente o PL, né, o partido de Bolsonaro, como coautor disso, que é mais do que uma fraude de natureza eleitoral, é uma tentativa evidente, a partir dessa ilegalidade, de subverter o que seja o resultado eleitoral com utilização da máquina, do recurso público, poder político, poder econômico, é gravíssimo. Agora, mudando um pouco de Bolsonaro para governo Lula, queria a sua avaliação desses 100 dias e também sobre o arcabouço, né, que é a notícia aí dessa última semana, né, qual a expectativa no Congresso, essas duas análises aí. É muita coisa para 5 minutos, tá? Você faz... Mas vamos lá, Adri. Sim. Eu acho que Lula fez uma movimentação para ser o ponto esquerda do seu próprio governo, né? E tendo com a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, alguém que verbalizou essas posições de aglutinação e de fomento junto à própria base daquilo que são posições que, na nossa avaliação, são positivas, importantes, como, por exemplo, enfrentamento ao presidente do Banco Central, juros nas alturas, a votação e aprovação do que foi, num primeiro momento, muito espancada e tomando tiro de todos os lados da grande mídia, dos recursos para o pagamento do Bolsa Família, né, na chamada PEC de transição. Além disso, a criação de ministérios com figuras que são relevantíssimas, né, e que têm um papel histórico na luta e na articulação antirracista, como Silvio Almeida, na luta em defesa dos povos indígenas, como Sônia Guajajara, da Aniele Franco, também no enfrentamento
ao racismo estrutural, na luta feminista, ou seja, evidentemente, todos esses passos, eles dialogam com uma base de esquerda que tinha uma expectativa exatamente dessa mudança que viesse com a presença de Lula na presidência da República e, evidentemente, com a superação da presença de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, com a nossa avaliação de que a disputa ela não ficaria exclusivamente no plano eleitoral e que o enfrentamento ao chamado bolsonarismo, as estruturas que tinham sido construídas por Bolsonaro ao longo do seu governo, ou que tinham sustentado o governo Bolsonaro, elas com certeza iriam continuar. E que estruturas são essas na nossa avaliação prioritariamente? Os fundamentalismos diversos, que nesse caso, e com os passos simbólicos que foram dados pelo governo Lula, evidentemente, há uma disputa social de enfrentamento a esses fundamentalismos, né, com essas nomeações todas que eu tive aqui a possibilidade de citar, e, evidentemente, com as políticas que a gente tem a expectativa de que venham a partir da criação desses ministérios. Ampliação do Estado penal, policial, punitivo, foi uma outra estrutura do governo de Jair Bolsonaro consolidada, forte, e com a qual a gente teve muito problema no início do governo, com o reinício de governo no dia 8 de janeiro, uma nova tentativa de não aceitar o resultado eleitoral, uma tentativa de golpe de Estado, e aí, evidentemente, a nossa crítica foi grande ao que era a permanência de comandantes das Forças Armadas nomeados ainda no período do governo Bolsonaro. Na nossa avaliação, Lula fez o correto quando trocou o comandante do Exército, como na nossa avaliação também não deveria ter permanecido nem o ministro da Defesa com as articulações que tinha feito até então. Mas Lula fez e tocou um ato de força importante, demonstrando quem é o comandante em chefe das Forças Armadas, que é ele, como presidente da República, eleito pelo voto popular. E aí vem a outra estrutura que, na nossa avaliação, sustentou o governo Bolsonaro, e aí é que para nós está um problema e um grande nó que precisa ser desatado e enfrentado pelo governo, que é a aplicação da agenda liberal. Para alguns ultraliberal, para outros neoliberal, eu vou deixar como agenda liberal, que desmonta o Estado brasileiro nas garantias sociais e que vai trabalhar principalmente com uma orientação de garantia dos privilégios do rentismo. E nesse caso em específico está o grande nó, porque parte, inclusive, daqueles que formaram a chamada Frente Amplíssima no período da campanha eleitoral defendem a manutenção e a sustentação dessa agenda. E aí eu já entro no chamado arcabouço fiscal. A análise que a gente faz do arcabouço fiscal é de uma oportunidade que está sendo perdida de revogação, de fato, da emenda constitucional 95, que tem um caráter ainda contracionista e que não vai dar conta de atender ao conjunto das demandas sociais e expectativas que foram geradas com a eleição de Lula, com a derrota de Bolsonaro. Se faz uma análise das despesas primárias no período do governo Lula e Dilma 1 e 2, você tem um percentual de 5, 8 e 5 ou 4%. Agora, se tem uma expectativa de colocação em prática de, no melhor cenário, ter a possibilidade de um gasto primário de aproximadamente 2,5%. Isso é muito pouco, frente ao conjunto das demandas sociais que a gente tem a enfrentar. Não à toa, você teve uma comemoração dos principais setores que sustentam a agenda liberal daquilo que foi apresentado como arcabouço. O argumento que vem normalmente como rebote a essa minha fala mas não se tem correlação de forças suficiente para uma alteração do ponto de vista congressual que vá além daquilo que foi proposto pelo Haddad.
Será que não tem? Será que não tem mesmo? A gente só sabe se tentar. Se não houver sequer a tentativa de revogação da emenda constitucional 95, o que acontece é que entra como 2,5% e termina com menos até do que isso. É diferente se no período de tramitação da matéria você apresentasse algo que fosse a revogação plena da emenda constitucional 95 e no decorrer do processo você chegasse a um quadro que viesse a ser desvirtuado, com luta social, com mobilização feita pelo governo e pelos parlamentares de esquerda pela revogação plena da emenda constitucional 95, e a gente viesse a perder parte dessa batalha. Outra coisa é você apresentar uma proposta que já tenha esse grau de recuo, para dizer o mínimo, e imaginando que ela é a política do possível e que a esquerda ela tem que se contentar e não disputar uma posição que seja mais avançada. A direita não para de fazer essa disputa. Eles disputam o tempo inteiro. O tempo inteiro eles tensionam o governo pela posição deles. E vão continuar a fazer isso no período da tramitação da matéria. E qual é a grande preocupação que a gente tem? É porque se você não dá um atendimento que seja robusto às demandas sociais, que são a expectativa a partir da presença do governo de Lula na presidência da República, o que você tem como consequência é uma tentativa desse bolsonarismo em colocar a cabeça para o lado de fora. Então, atender economicamente essas demandas sociais é fundamental, inclusive, para que a gente enquadre e enterre essa extrema-direita. E, nesse sentido, no que diz respeito à política econômica, eu acho que a gente precisa ter muitas preocupações com o que vem sendo apresentado, imaginando que você vai numa dinâmica do possível sem fazer um tensionamento maior. Evidentemente, você tem um presidente do Banco Central que foi nomeado por Bolsonaro e que lá vai permanecer se você não tiver uma proposta que consiga fazer com que haja a reversão da autonomia ou independência do Banco Central. Mas você tem que tensionar para reverter essa autonomia e independência. Então, te respondendo, Dride, tentando responder aí aos dois questionamentos ao mesmo tempo, se a gente conseguir casar aquilo que tem sido as posições públicas do Lula na defesa como ponta esquerda do seu próprio governo, com a realidade que se materialize a partir dessas suas falas, intervenções e aglutinações, e consiga chegar como propostas concretas de modificação da realidade, eu acho que está se atendendo exatamente às expectativas que foram não só criadas, mas sustentadas no programa de governo durante o período da campanha eleitoral. O problema é quando essa expectativa ou quando essa fala, sustentada por Lula e pela própria presidente Iglesias do PT, por quem eu tenho muito respeito, elas não chegam como fato a ser a política a ser implementada pelo próprio governo. Aí pode vir o questionamento, e é justo que seja, que é o seguinte: não, mas ele está estimulando uma luta social que vai para além do espaço do próprio governo para ter força para que aquilo que ele está dizendo se implemente. Bom, sendo esse o movimento que está sendo realizado, nós não podemos ter a retranca por parte da própria esquerda de que uma matéria como essa que foi apresentada do chamado novo arcabouço fiscal não seja debatida e criticada pela esquerda para que a gente tenha ganhos nessa história e que para que tenha uma revogação de fato da emenda constitucional 95. Nos últimos dias eu não vi, mas reparem que o próprio Lula e a Gleisi, nas suas redes sociais, logo que lançado o arcabouço fiscal por parte do Haddad, eles não fizeram comentários do arcabouço fiscal. Se isso não é uma sinalização para a própria base, aí eu não estou falando nem da base de esquerda, eu estou falando da base mais orgânica do Partido dos Trabalhadores, da necessidade do exercício de uma disputa que vá para além dos marcos e daquilo que foi colocado, eu não entendo mais o que seja. O Glauber, ao contrário, né? Hoje tem aí uma fala dura do Lindbergh na Folha de São Paulo. Lindbergh, que
é uma liderança, um deputado federal do PT, é também companheiro da Gleisi, né? Não estou dizendo que eles têm que pensar igual, você e Sâmia também são companheiros, mas contextualizando, e que fala que o Haddad está querendo falar com o diabo e o diabo não está dando bola para ele. É nesse nível. É uma crítica duríssima ao arcabouço fiscal. Vai, eu te confesso que não vi ainda a entrevista do Lindbergh. Vou até procurar depois que terminar aqui para poder dar uma olhada, né? Mas assim... Ele chama o diabo, ele pega o mercado como diabo, né? E vai em grandes sertões veredas, quando você fica tentando falar e o outro não ouve. Então... assim, para não dizer que se trata de uma crítica vazia ao arcabouço fiscal, tá certo? Qual seria a proposta concreta? Porque essa é uma crítica que parte da militância faz, e tensiona e tem que fazer mesmo. Mas e aí? Mas o que está propondo de fato? A proposta era simples, tá certo? É simples. Ou seja, você teve a votação da chamada PEC de transição. Nessa PEC de transição, teve um indicativo da finalização da Emenda Constitucional 95. Ou seja, ela finalizou, na verdade, mas com a proposta de uma outra dinâmica a partir de uma legislação complementar. Bastava, nessa legislação complementar, fazer a sugestão, a colocação num projeto de lei de revogação plena da Emenda Constitucional 95, voltando àquilo que eram os patamares pré-golpe de 2016. Na tramitação do projeto, nós conseguiríamos manter isso, aí são outros 500, porque aí é luta política. Aí você vai ter luta parlamentar, você vai ter luta social, você vai ter luta de narrativa nos veículos de comunicação, você vai ter tensionamento, mas aí você partiria, inclusive, daquilo que estava no programa, para uma revogação de fato da Emenda Constitucional 95, sem o estabelecimento de um teto, inclusive no período que possa ser de grande crescimento econômico. Por que você vai crescer? Vamos dizer que amanhã o Brasil cresça 5%, 8%, num cenário super otimista. Por que você vai colocar só 2,5% de despesa primária num momento de crescimento como esse, se nos períodos do governo, eu não estou falando de uma posição que esteja à esquerda dos governos Lula e Dilma 1 e 2, tá? Eu estou falando de retorno ao patamar dos governos Lula e Dilma 1 e 2. Se naqueles períodos foi de 5, 5, 5 e 8% de despesa primária, que foi o que garantiu a ampliação das vagas nas universidades, nos institutos federais. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E esse tensionamento social, que às vezes existe uma retranca, né, de parte da nossa própria militância, com quem eu dialogo aqui com toda franqueza e, ao mesmo tempo, com todo respeito, essa retranca ela não é boa, inclusive, para o sucesso das próprias políticas que precisam ser desenvolvidas de garantia dos direitos das maiorias sociais. E aí dou um exemplo bem objetivo. Educação. Novo ensino médio. Se hoje a gente teve uma suspensão, que a gente espera que se converta numa revogação do chamado novo ensino médio de Temer e Bolsonaro, foi por um amplo processo de mobilização militante que fez com que essa pauta, essa demanda chegasse ao Ministério da Educação com força e ao próprio presidente Lula. Então, essa mobilização militante da esquerda não é que ela é possível, ela é necessária num cenário onde a direita vai tentar fazer com que as suas pautas prevaleçam para cima das pautas da esquerda. Essa é a minha avaliação, acabei falando demais, mas é que o tema pede... mas tirar um pouco a página aqui, fazer uma provocação mais partidária. Manda bala. O que você achou do encontro do Boulos com o Datena, da possibilidade do Datena ser vice? Acho que a possibilidade de Datena ser vice, ou seja, acho que não existe. Inclusive, o próprio Boulos... Ninguém disse não para ele
Parece que o Boulos deu uma entrevista hoje, eu não vi, só vi a manchete, dizendo que essa possibilidade estaria descartada. Mas aventar essa possibilidade de ter o Datena como vice, em qualquer hipótese, eu acho um horror, tá certo? Então, acho que não tem a menor condição. Se a gente tem hoje um Estado penal, policial, punitivo aguçado, tá certo? Com esse tipo de orientação política que trabalha por uma lógica da violência, eu acho que figuras como Datena e como outros que se elegeram deputados federais contribuíram enormemente para isso, ou seja, para esse cenário que a gente vivencia. Minha crítica ao Datena e figuras como ele, ela não é de hoje, ela é de muito tempo, então eu não vou deixar de fazê-la a partir de qualquer conversa que possa existir, seja de Boulos, seja de qualquer outra pessoa com ele. Então, assim, agora, os partidos políticos, o PT, os outros partidos, e o PSOL, que é o partido ao qual eu me filio, no que eu estou dentro e sobre o qual eu tenho que falar, eles definem as suas posições a partir de congressos, a partir de deliberação militante. Então, mesmo que o Boulos tenha dito hoje, como disse, não, isso não vai acontecer, ou seja, não vai acontecer porque a posição da maioria da militância do PSOL, eu duvido que concordasse, além da disposição do Boulos de que isso não aconteça, de que o Datena pudesse ser um vice aprovado em convenção partidária. Eu não acredito que isso pudesse vir a acontecer, mesmo no estado de São Paulo, onde a Revolução Solidária, que é a corrente do Boulos, tem uma maioria na direção. Então, acho que isso não teria nenhuma chance de acontecer, né? Mas eu acho que é um aviso para todo militante, e principalmente aqueles que são figuras públicas, como eu, e essa deve ser uma chamada de atenção permanente, de que as nossas movimentações não podem estar para além daquilo que sejam os limites estabelecidos pela própria orientação da militância e da base do partido, né? Acho que uma coisa é você dialogar com forças diferentes e em hipóteses diferentes. Como eu disse para vocês aqui, que vou precisar de um presidente de comissão estar ali podendo tentar pautar uma matéria de alguém que não é do nosso campo. Agora, quem define a tática eleitoral, quem define os limites dessa tática eleitoral é uma militância e não pode ser nenhuma figura pública, nem eu, nem o Boulos, nem ninguém pode tomar decisões para além das instâncias partidárias e para além daquela que foi a posição da militância definida em Congresso, como aconteceu no ano passado, né? No ano passado, num primeiro momento, a gente achava que seria importante o pessoal ter uma candidatura própria no primeiro turno, para fazer os debates com num primeiro momento, o Moro seria candidato à presidência da República, com o próprio Bolsonaro, poder enquadrar eles nos debates. A gente achou que isso, inclusive, fortaleceria as posições do partido, mas as posições da esquerda no enfrentamento ao fascismo. O que a maioria da base militante escolheu? Com 50 mil votantes, deu 56 a 44, e 56% tomou a decisão de que não, que o partido deveria apoiar, não deveria ter candidatura própria pela primeira vez e apoiar a candidatura do Lula já no primeiro turno. E o que nós fizemos? Acatamos aquela que foi a posição da maioria da base militante do partido, e é assim que tem que ser. Então, não sou eu que defino, não é o Boulos que define, não é nenhuma figura pública quem define. O partido tem espaços congressuais, e esses espaços eles são fundamentais para que a militância possa poder estar se pronunciando sobre os mais variados temas, e a militância do PSOL, eu tenho convicção de que não aceitaria um Datena como vice na formação de uma chapa. No Rio de Janeiro, você já tem pré-candidato a prefeito para a próxima eleição? Tem pré-candidato ainda, acho que formalizado, não, mas eu já vou. Como a gente está numa conversa aqui, que eu estou me sentindo bastante à vontade, tem as especulações, né? Ou seja, tem a especulação e a possibilidade do nome do Tarcísio e do nome da Renata. Por enquanto, são os dois nomes que internamente no PSOL se ventilam ou se especulam como possíveis candidatos e candidata à Prefeitura do Rio.
Acho que também, assim... Você tá bem será de Petrópolis? Não, eu não vou ser candidato, né? Eu não vou ser candidato a prefeito, vou me dedicar a auxiliar as campanhas de esquerda pelo interior do estado do Rio de Janeiro, na capital, onde eu puder. Mas no Rio também, assim, o pessoal tem uma posição já consolidada na base militante, que acho que, sim, tudo caminha, posso dizer que quase que com 100% de convicção, para minha alegria, ele não faz o caminho que a maioria dos outros partidos da centro-esquerda, da esquerda mais ampliada, devem fazer de apoio à candidatura do Paes no primeiro turno. O pessoal vai lançar uma candidatura própria nessas circunstâncias que se apresentam hoje. Muito bem, Dri. A gente está chegando aqui ao final da entrevista com o Glauber. Já a Maria Carlotto e a Ana Prestes aqui com a gente. Queria, então, deixar um destaque para o Glauber, algum assunto aí que a gente não tenha abordado, os próximos desafios aí na Câmara. Dri, eu queria saudar aqui a todos e todas que fizeram essa ampla mobilização pela revogação do novo ensino médio de Temer e Bolsonaro, que, de fato, impede o acesso do estudante da escola pública às universidades. E explico: a formação dos 4 itinerários formativos ela é impossível nas circunstâncias que a gente tem hoje de dar atendimento aos estudantes das escolas públicas brasileiras. Eu perguntei para um dos relatores do novo ensino médio, na época da reforma do ensino médio, o que faria um estudante que não tivesse... Glauber deu uma travada aqui. Travou o Glauber. Vamos ver se ele retorna para continuar. Voltei. Voltou. Estava dizendo que eu perguntei para um relator dessa reforma do ensino médio, ainda no período de Temer, o que faria um estudante que não tivesse um itinerário formativo da sua aptidão na sua própria escola, ou seja, ele que exerce a área de humanas e só tivesse de exatas. Aí a resposta dele foi: muda-se para uma outra escola. Só que 55% dos municípios brasileiros só tem uma escola de ensino médio. Então, isso ou é desconhecimento ou é um elitismo programado para impedir que esse estudante ingresse na universidade pública brasileira. Então, foi uma vitória essa suspensão por um período de 60 dias da colocação em prática do itinerário, né, da implementação do novo ensino médio. Eu acho que tem que ser uma etapa que se transforme num processo de revogação. No dia 12 de abril, eu vou estar entregando pessoalmente as aproximadamente 200 mil assinaturas de um abaixo-assinado que a gente tocou pelo mandato ao ministro Camilo Santana. Ele vai estar na Comissão de Educação com a solicitação de revogação. E para responder também aquele questionamento que sempre vem: e o que faz com isso? O que vem depois? Num primeiro momento, a gente acha que deve revogar, manter o conjunto de disciplinas que já existia, sem esse rebaixamento da história, sem essa caça que foi feita à sociologia e filosofia, mas você pode imediatamente, o Ministério, chamar uma Conferência Nacional de Educação, aí discutindo as bases de um ensino médio, discutido com a comunidade escolar, estudantes, professores, e discutindo também a educação pública como um todo, até porque nessa legislatura a gente vai ter que ter a votação de um novo Plano Nacional de Educação, que são as 20 metas e objetivos a serem cumpridos nos próximos 10 anos. Ter uma conferência que faça essa discussão com a comunidade é fundamental. Então, foi uma vitória a suspensão, mas a luta pela revogação com certeza continua. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui que vocês permitiram que eu tivesse para a gente conversar. Muito obrigada. Salve, Glauber. Tudo de bom para você, para a Sâmia, para o bebê, viu? Obrigada, um abraço Glauber. grande. Obrigado. Um abração. Tchau. Tchau.